Ela é supervisora na igreja e às vezes age teimosamente. Quando vê que os outros não agem como deseja, ela se irrita. Numa reunião, a comunhão de um irmão a fez refletir. Comer e beber a palavra de Deus a ajuda a reconhecer sua arrogância. Ela vê a essência de sua irritação e encontra princípios sobre como tratar pessoas. Algum tempo atrás, uma líder de grupo, a irmã Lee, apresentou Wang Mei como regadora. Eu tive a impressão de que a humanidade dela era pobre. Era descuidada em seu dever e não protegeu a obra da Casa de Deus. Fui falar com a irmã Lee e pedi sua avaliação de Wang Mei, para ver como estava agora. Se ela ainda fosse irresponsável em seu dever, não seria apta a regar recém-convertidos. Então a irmã Lee disse: Wang Mei preza seu status e reputação, mas sua atitude quanto a seu dever é decente. E não vejo grandes problemas. Fiquei aliviada ao ouvir isso. Se a irmã Lee já investigou o assunto, Wang Mei deveria ser apta como regadora. Alguns dias depois, eu arranjei tudo para a transferência de funções e para que Wang Mei assumisse o trabalho. Mas, de repente, a irmã Lee me disse que, como Wang Mei tinha sido escorregadia e desleixada e não aceitava a verdade, ela foi dispensada do seu dever. Fiquei chocada ao ouvir isso e pensei: só se passaram alguns dias. Como pôde ser dispensada de seus deveres assim? Você disse que não havia grandes problemas quando a avaliou alguns dias atrás. Como pôde mudar de opinião repentinamente? Não pude deixar de reclamar. Não se pode confiar em você. Peço que investigue alguém e você não faz um bom trabalho. Isso mostra uma séria falta de discernimento. Escolher a pessoa errada também impacta o meu dever. Isso atrasará as coisas. Como você seria líder de grupo com esse calibre? Fiquei muito irritada. Eu não entendi a situação real e continuei julgando-a na minha mente. Na época, queria muito enviar uma mensagem à irmã Lee e perguntar o que estava acontecendo com ela, se ela tinha discernimento dessa pessoa. Por que ela não investigou isso a fundo e como pôde ser tão irresponsável? Mas então pensei: não é sensato enviar mensagens às pessoas quando estou com raiva. Verdade. Então não enviei a mensagem. E então o assunto passou. Durante uma reunião, ouvi um irmão comungar como ele culpava as pessoas quando as coisas não iam do jeito que ele queria. E como ele buscou a verdade e aprendeu sobre si mesmo. Fiquei envergonhada quando ouvi isso. E me lembrei da minha experiência anterior. Esse irmão e eu não estávamos na mesma situação? Ele obteve resultados porque buscou a verdade e aprendeu sua lição. Por que eu não aprendi a minha lição? Então, levei essa questão para diante de Deus em oração, buscando a lição que devia aprender. Durante os devocionais, li a palavra de Deus. A obediência às orquestrações e arranjos de Deus é a lição mais básica de obediência. O plano e o arranjo de Deus incluem as pessoas, os assuntos, as coisas e situações que Deus levanta. Como deve reagir quando confrontado com essas situações? O mais fundamental é aceitá-las de Deus. O que significa aceitá-las de Deus? Reclamar e resistir. Isso é aceitá-las de Deus? Inventar desculpas e criticar, isso é aceitá-las de Deus? Não. Então, como pôr em prática a aceitação de Deus? Primeiro, relaxe, busque a verdade e pratique a obediência. Não apresente desculpas ou razões. Não tente adivinhar quem está certo ou errado. E não analise de quem é o erro, mais ou menos grave. É a atitude de aceitação de Deus sempre analisar essas coisas? É a atitude da obediência? Não. Essa não é a atitude de obediência a Deus, não é a atitude de aceitação de Deus. Não é a atitude de aceitar o domínio e os arranjos de Deus.
Aceitação de Deus. Esse é um aspecto dos princípios para praticar a obediência. Não analisar o certo ou o errado, não racionalizar, não criticar as pessoas, não ser mesquinho, não analisar razões objetivas. E não analisar usando a mente humana. Tudo isso são detalhes. E isso é aceitar de Deus. E a forma de praticar isso é obedecer primeiro. Se tiver noções ou carecer de clareza, ainda assim obedeça. Não invente desculpas, nem se revolte. E depois de obedecer, busque a verdade. Ore a Deus e busque. Amém. Amém. Deus diz que, ao sermos colocados numa situação, não importa se entendemos sua vontade. Não devemos contradizê-la nem defender nossa causa. Devemos ter aceitação à situação em que Deus nos coloca. É o comportamento de aceitar coisas como vindas de Deus. Sim. Quando algo acontecia, eu sempre analisava o certo e o errado, reclamando disso e daquilo. Eu sempre achei que a líder de grupo era irresponsável em seu dever, impactando o meu trabalho e me obrigando a fazer esforço desnecessário. Nessa situação, eu não aceitei as coisas como vindas de Deus. Eu não me acalmei nem busquei a vontade de Deus. Nem refleti sobre lições que deveria aprender. Em vez disso, fixei meu olhar na líder de grupo. Queria me irritar e criticar as deficiências dela. Isso não era aceitação nem obediência. Será que os problemas e imprevistos no trabalho realmente eram culpa dos outros? Nada disso tinha algo a ver comigo? Eu sempre resistira às situações em que Deus me colocava. Mesmo que os problemas fossem culpa dos outros e eu não fosse responsável. Os outros eram capazes de refletir sobre si mesmos, aprender e crescer. Mas o que eu ganhava, além de ficar com raiva represada internamente? Foi aí que eu percebi que eu estava num estado errado. Eu não devia continuar analisando, prendendo-me em quem estava certo ou errado. Eu devia me acalmar, buscar a verdade e aprender a lição. Graças a Deus. Essa é uma prática boa. Sim. Quando algo acontece, devemos primeiro nos acalmar e buscar a verdade, não ver o certo e o errado. Esse é o remédio para a irritabilidade. Sim. Não adianta confiar em sua própria força sem orar a Deus ou buscar a verdade. E você não será capaz de controlar sua raiva. Exatamente. Você descobriu porque sempre se irrita quando as coisas não acontecem do jeito que quer? Eu pensei nisso e, enquanto refletia, li esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: se você não depende nem olha para Deus no cumprimento do seu dever e apenas faz o que quer, então, por mais esperto que seja, haverá sempre momentos em que você falhará. As pessoas teimosas tendem a seguir as próprias ideias. Então, será que elas têm um coração que teme a Deus? As pessoas que são teimosas demais esqueceram Deus e esqueceram a obediência a Deus. Só quando as coisas acontecem, quando essas pessoas entram num beco sem saída ou não conseguem realizar nada, ocorre-lhes que elas não obedeceram a Deus e não oraram a Deus. O que é isso? Isso é não ter Deus no coração. As ações dessas pessoas indicam que Deus está ausente no seu coração, que tudo provém delas mesmas. E assim, quer esteja fazendo o trabalho da igreja, quer esteja cumprindo um dever, quer esteja tratando de alguns assuntos externos ou tratando de assuntos da sua vida pessoal, deve haver princípios no seu coração. Deve haver um estado espiritual. Que estado? Não importa o que seja. Antes que algo me aconteça, devo orar, devo obedecer a Deus, devo obedecer ao seu domínio. Tudo é arranjado por Deus. E quando algo acontece, devo buscar a vontade de Deus. Devo ter essa mentalidade. Não devo fazer os meus próprios planos. Depois de terem experimentado isso durante algum tempo, as pessoas se acharão vendo o domínio de Deus em muitas coisas. Se você sempre tiver planos,
considerações, vontades, motivações egoístas e desejos próprios, seu coração se desviará involuntariamente de Deus. Você ficará cego à forma como Deus age, e na maioria das vezes, Deus se ocultará de você. Você não gosta de fazer as coisas de acordo com as suas ideias? Você não faz os seus planos? Você tem uma mente, é educado, culto, tem capacidade e metodologia para fazer as coisas. Consegue fazê-las sozinho. É bom, não precisa de Deus. E por isso Deus diz: então vá e faça sozinho, e assuma a responsabilidade se tudo correr bem ou não. Eu não me importo. Deus não lhe dá atenção. Quando as pessoas seguem a própria vontade dessa forma na sua fé em Deus e acreditam no que querem, qual é a consequência? Elas nunca são capazes de experimentar o domínio de Deus. Nunca conseguem ver a mão de Deus. Nunca conseguem sentir o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Não conseguem sentir a orientação de Deus. E o que acontecerá com o passar do tempo? Seu coração se afastará cada vez mais de Deus e haverá efeitos em cadeia. Que efeitos? Duvidar e negar a Deus. Não se trata apenas de duvidar e negar a Deus. Quando Deus não tem lugar no coração das pessoas e elas fazem o que querem a longo prazo, um hábito se instala. Quando algo lhes acontecer, a primeira coisa que farão é pensar em solução, objetivos, motivações e planos próprios. Considerarão primeiro se isso as beneficia. Se sim, elas o farão. E se não, não o farão. Elas desenvolverão o hábito de ir diretamente por esse caminho. E como Deus tratará tais pessoas se continuarem a agir assim, sem se arrepender? Deus não lhes dará atenção e as deixará de lado. Amém. Amém. Depois de ponderar as palavras de Deus, vi meu estado com clareza. A palavra de Deus diz que pessoas com uma vontade própria muito forte costumam começar planejando e estabelecendo regras, calculando como e o que farão. Começam formulando um plano. Então o executam usando os meios e métodos que escolheram, exigindo que os outros também sigam seu método. Sim. Aparentemente estão cumprindo seu dever, protegendo o trabalho da casa de Deus e garantindo bons resultados. Quando fazem as coisas assim, há excesso de sua vontade e regras próprias demais. Elas não oram nem buscam Deus, carecem de obediência. E não seguem a orientação do Espírito Santo. Fazem tudo conforme seus desejos. E querem que as coisas se desenvolvam como desejam. Deus diz que seu desejo é forte demais e não há lugar para Deus em seu coração. Deus detesta e ignora esse tipo de pessoa. Sim. Refletir sobre meu comportamento mostrou que eu tinha sido teimosa em meus deveres. Não importava o que fizesse. Assim que decidisse algo, nada mudaria isso. Fazia os outros cumprirem minhas exigências. Se não fizessem, achava que eles não eram leais em seu dever e não protegiam o trabalho da igreja. Foi assim com a investigação da regadora. Eu ouvi que não havia problemas com Wang Mei. Então planejei quando ela viria e assumiria o trabalho. Então a líder de grupo me contou que Wang Mei foi dispensada. E meus planos foram por água abaixo. Eu quis me irritar. E meu coração se angustiou. Julguei que a líder de grupo não tinha calibre, discernimento e responsabilidade. Eu era tão hipócrita, arrogante e irracional. Mesmo que as coisas que decido não violem os princípios da casa de Deus, nem sempre as coisas acontecem do jeito que eu quero. E nem sempre terão o efeito que eu imagino. Eu faço planos e arranjos. Esse é o meu dever. E é assim que devo cooperar. Mas não devo predestinar o resultado final. Devo fazer o que posso e me submeter à vontade de Deus.
Se uma questão pode ser resolvida no fim, quais variáveis entram no jogo e como tudo se desenvolve? Devo seguir a orientação do Espírito Santo e me submeter a Deus. Esse é o senso que devo ter. Sim. Sim. As coisas que eu fazia eram minha vontade. Não conhecia a soberania de Deus. Nem havia espaço para Ele no meu coração. Como eu poderia obter a orientação de Deus cumprindo o meu dever assim? Essa comunhão é muito útil para mim. Ter cabeça quente vem do apego às nossas ideias. Quando fazemos um plano, não queremos que ninguém o perturbe. E se não é feito o planejado, nós nos irritamos. Isso é verdade. Sou igual quando isso acontece comigo. Mais tarde li outra passagem que me deu percepção da corrupção por trás da minha raiva. Ah, Se em seu coração você entender a verdade, saberá como praticar a verdade e obedecer a Deus. E embarcará na senda da busca à verdade. Se a senda que trilha for a correta e estiver alinhada com a vontade de Deus, a obra do Espírito Santo não o abandonará. Nesse caso, você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante, ser instruído a não se opor a Deus não muda nada. Você não pode impedir, está fora de seu controle. Não faria isso de propósito, você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante. Sua arrogância e presunção fazem você desprezar a Deus, não lhe dar importância. Fariam você se exaltar, colocar-se sempre na vitrine. Fariam você desprezar os outros e deixar só a si mesmo no seu coração. Roubaria o lugar de Deus em seu coração e, no fim, fariam você se sentar no lugar de Deus, exigir que os outros se submetessem a você e fariam você venerar suas ideias e noções como a verdade. As pessoas fazem muito mal por causa de sua natureza arrogante e presunçosa. Amém. Ao ponderar a passagem, ganhei entendimento da minha natureza arrogante. Descobri que eu não só estava fazendo as coisas por meus desejos, mas também por um caráter arrogante. Quanto ao problema no trabalho, dessa vez, eu não entendi o contexto, nem perguntei se a líder de grupo tinha alguma dificuldade. Indiscriminadamente, eu me queixei e a julguei. Quando a desprezei e julguei, eu a menosprezei para me elevar, colocando-me num pedestal e pensando que eu era melhor. Como se eu tivesse um entendimento da verdade e os outros não. Como se só eu fosse conscienciosa e todos fossem desleixados. Como se eu percebesse tudo e os outros fossem cegos. Eu me via como dona da verdade e os outros como servos da verdade. Exigia que os outros refletissem sobre suas ações, como se eu não fosse corrompida por Satanás e não precisasse de reflexão. Aos meus olhos, os outros eram incompetentes e eu era a melhor. Assim, quando problemas surgiam no dever de alguém, eu sempre pensava: chama isso de cumprir seu dever? Você é capaz de cumprir seu dever? Você só está interrompendo as coisas, dizendo que eles eram isso ou aquilo. Eu só queria culpar os outros. Na verdade, eu também tinha cometido muitos dos mesmos erros em meus deveres. E me prendi nas mesmas coisas. Será que eu era tão melhor do que eles? Todos têm momentos em que não conseguem ver claramente. E é inevitável que as pessoas careçam e falhem em seus deveres. Contanto que os desvios sejam encontrados a tempo e sejam sempre revisados, isso é um crescimento. Sim, é mesmo. Na verdade, eu cometo muitos erros no meu dever. Como no incidente com Wang Mei. Eu sabia que o comportamento dela tinha sido ruim. Mas quando a irmã Li disse que ela não teve problemas recentes, deixei de buscar clareza. Supus que a irmã Li tinha avaliado a situação e que não havia problemas. No fim, um problema surgiu. E eu também era responsável. Mas joguei toda a culpa na irmã Li.
julgando e criticando ela. Eu era tão arrogante e não tinha humanidade. Cumprir seu dever assim não fará nada para ajudar e edificar os outros. É provável que também restrinja as pessoas. Ao enfrentar situações, eu não via as coisas segundo a palavra de Deus. Eu só reclamava e repreendia as pessoas. Até achava que isso era ser responsável, que era um ato de justiça e que protegia o trabalho da igreja. Essa opinião era absurda. Verdade. Às vezes eu me irrito e fico com raiva. Ainda assim, acredito que estou agindo com justiça. Se carecermos de discernimento, é provável que desvios ocorrerão. Então, você buscou a verdade com relação a isso? Mais tarde, li uma passagem que iluminou o meu coração. Deus Todo-Poderoso diz: uma vez que tenha status, muitas vezes um homem achará difícil controlar seu estado de espírito e assim ele apreciará aproveitar as oportunidades para expressar sua insatisfação e descarregar suas emoções. Frequentemente irromperá em fúria por nenhuma razão aparente, a fim de revelar sua habilidade e permitir que os outros saibam que seu status e identidade são diferentes daqueles das pessoas comuns. É claro que as pessoas corruptas, sem qualquer status, também perdem o controle com frequência. A raiva delas é muitas vezes causada por dano a seus interesses privados. A fim de proteger o próprio status e dignidade, elas frequentemente descarregarão suas emoções e revelarão sua natureza arrogante. O homem irromperá em raiva e descarregará suas emoções a fim de defender e sustentar a existência do pecado, e essas ações são as maneiras com que o homem expressa sua insatisfação. Elas transbordam de impurezas, de esquemas e intrigas, da corrupção e da maldade do homem. E mais que qualquer outra coisa, elas transbordam das ambições e dos desejos selvagens do homem. Quando a justiça se confrontar com a malícia, a raiva do homem não irromperá em defesa da existência da justiça ou para sustentá-la. Pelo contrário, quando as forças da justiça são ameaçadas, perseguidas e atacadas, a atitude do homem é de ignorar, se esquivar ou recuar para longe. Entretanto, ao enfrentar as forças do mal, a atitude do homem é a de acomodar-se, de comportar-se servilmente. Portanto, o descarregar do homem é um escape para as forças do mal, uma expressão da má conduta desenfreada e incontrolável do homem carnal. Quando Deus enviar a sua ira, contudo, todas as forças do mal serão detidas. Todos os pecados que lesaram o homem serão refreados. Todas as forças hostis que obstruem a obra de Deus se tornarão aparentes, serão separadas e amaldiçoadas, enquanto todos os cúmplices de Satanás que se opõem a Deus serão punidos e erradicados. No lugar deles, a obra de Deus prosseguirá livre de quaisquer obstáculos. O plano de gerenciamento de Deus continuará a se desenvolver passo a passo, de acordo com o cronograma, e o povo escolhido de Deus será libertado da perturbação e do engano de Satanás, enquanto aqueles que seguem a Deus desfrutarão da liderança e da provisão de Deus entre ambientes tranquilos e pacíficos. A ira de Deus é uma salvaguarda, impedindo que todas as forças do mal se multipliquem e corram desenfreadas, e é também uma salvaguarda que protege a existência e a propagação de todas as coisas que são justas e positivas e as guarda eternamente da supressão e da subversão. Amém. Depois de ler a passagem, entendi que, a fim de proteger seus interesses pessoais e satisfazer seus desejos e ambições, as pessoas se irritam sem considerar a razão, o princípio e o alvo de sua raiva. São formas de irritabilidade e mostram um caráter corrupto, e isso enoja a Deus.
Mas se as pessoas veem as coisas conforme a palavra de Deus, amam o que Deus ama, odeiam o que Ele odeia, detestam aqueles malfeitores, perturbadores e anticristos, para proteger o trabalho da igreja e os interesses dos escolhidos de Deus, isso é uma expressão de humanidade e uma manifestação de justiça. Correto. Mesmo que às vezes você fale de modo duro ou rígido, contanto que tudo se baseie na palavra de Deus, não contradiga os fatos, não for dar vazão à raiva e não estiver adulterado por seus motivos pessoais, então as pessoas serão convencidas e verão os problemas com clareza e seus comentários alcançarão resultados. Essa raiva é algo positivo e não é a expressão de um caráter corrupto. Sim. Perder o controle por corrupção é diferente. A raiva é contaminada por motivos pessoais e objetivos indescritíveis. Algumas pessoas perdem o controle para proteger seu status. Outras o perdem para fazer com que os outros as ouçam e ajam com seus desejos. E algumas o perdem porque seus interesses pessoais foram prejudicados. Essas são formas de irritabilidade e de um caráter corrupto. Quando eu via problemas nos deveres das pessoas que atrasavam o progresso, minha raiva parecia ser motivada pelo desejo de proteger o trabalho da igreja. Na verdade, me irritava, pois as pessoas não satisfaziam minhas exigências e eu era obrigada a fazer um esforço desnecessário. Eu usava isso como chance de dar vazão à minha insatisfação, julgando e menosprezando as pessoas por dentro. Isso era a irritabilidade que se manifestava. Eu entendo que a raiva da humanidade normal é baseada em princípios e não é adulterada por motivos pessoais. Ela protege o trabalho da igreja. Correto. É diferente de ser teimoso e cabeça quente. Eu encontrava esse tipo de situação no curso dos meus deveres. No passado, minha natureza me dominava, mas eu não dava muita atenção. Como eu deveria agir se encontrasse essa situação no futuro? Em meus devocionais, li a palavra de Deus. Posso lê-la? Claro. Aqui. Ok. Quando se trata de trabalho ou de resolver as coisas, no mínimo, não viole os padrões da consciência e do bom senso. Envolva-se e interaja com as pessoas. Lide com as coisas segundo a razão humana normal. Naturalmente, o melhor é praticar de acordo com os princípios da verdade exigidos por Deus. Isso o satisfaz. Então, quais são os princípios da verdade exigidos por Deus? Que as pessoas entendam a fraqueza dos outros quando estes estão fracos e negativos. Que as pessoas estejam atentas à dor dos outros e então investiguem isso e ofereçam ajuda e apoio. E leiam as palavras de Deus para ajudá-los com os problemas, para que deixem de ser fracos e sejam trazidos para Deus. Essa é uma forma de praticar que está de acordo com os princípios. Praticar assim está alinhado com os princípios. Naturalmente, relações desse tipo estão também alinhadas com os princípios. Quando as pessoas são deliberadamente intrometidas, descuidadas e superficiais no seu dever, se você o vê e resolve isso segundo os princípios, e pode apontar isso para elas, e repreendê-las e ajudá-las, está alinhado com os princípios da verdade. Se você fizer vista grossa, ou se for tolerante e encobri-las, e chegar a lhes dizer coisas agradáveis, aplaudi-las, enganando-as com palavras falsas, então tais comportamentos, formas de interagir com as pessoas, de lidar com as questões e de lidar com os problemas, estão em desacordo com os princípios da verdade e não têm base nas palavras de Deus. Esses comportamentos e formas de interagir e de lidar com as questões são claramente ilegítimos. Amém. Depois de ler a passagem, entendi que a maneira de agir quando problemas emergem nos deveres dos outros é comungar a verdade e ajudar e apoiá-los. Se os outros estão causando atrasos no trabalho devido a um lapso ou porque eles não entenderam os princípios, você deve comungar a verdade, ao mesmo tempo em que comunga os princípios.
para conscientizá-los dos problemas que existem e dar-lhes uma senda. Algumas pessoas são sempre desleixadas em seu dever. Não conseguem suportar fardos, problemas surgem. E coisas que poderiam ser bem feitas não são. Os mesmos problemas continuam aparecendo, impactando o trabalho ou até causando danos sérios. Então, esse tipo de pessoa pode ser tratada, podada ou alertada. Se não mudar, ela pode ser dispensada. Mas não importa qual a situação, você deve sempre ver e lidar com os assuntos com os princípios da verdade. Não agir de cabeça quente. Depois de ponderar isso, meu coração se iluminou e eu encontrei uma senda de prática. Graças a Deus. Depois disso, procurei a irmã Lee para entender o que aconteceu com Wang Mei. Só então eu soube que Wang Mei tinha cumprido deveres em outras igrejas e sido recentemente transferida para a nossa igreja. Por isso, a irmã Lee não estava familiarizada. Ao investigar em outras igrejas, ela descobriu que Wang Mei sempre tinha sido desleixada e desonesta. Ela não fazia o que dizia. Não tinha humanidade, constrangia os outros. E no fim foi dispensada do dever. Fiquei tão envergonhada quando descobri isso. A irmã Lee não tinha sido irresponsável, como eu achava. Foi só porque investigações precisaram ser feitas em outras igrejas que erros ocorreram e a verificação não foi clara. Eu não critiquei mais a irmã Lee por isso. E só lhe disse que devia usar esse problema para revisar esses erros e evitar que isso ocorresse de novo. Certo. Quando lidei com o problema, isso não resultou de raiva, mas da busca dos princípios da verdade. Ao praticar assim, meu coração ficou em paz. Essa experiência me mostrou que não importa que situação você enfrente, você não deve confiar em suas noções e nem em sua raiva. Tudo deve se basear nas palavras de Deus. Busque os princípios da verdade pelas palavras de Deus e pratique seus deveres conforme suas exigências. Só isso é uma busca da verdade e a senda para entrar na vida. Sim. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus.